Esse é o Diabeticast, aquele podcast para você que ainda não entendeu que você é exatamente o que você come. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Diabeticast, o podcast diabético. Pô, galera, olha nós aqui de novo, aí no seu ouvidinho, no seu rádio, no seu computador, eu não sei onde que você tá nos ouvindo, né? Mas aqui a gente quer trazer uma visão boa, não sobre diabetes, mas sobre qualidade de vida, sobre possibilidades, sobre oportunidades. Pô, eu sou um diabético aí com muito prazer, né? Eu sou um diabético de 30 anos de diabetes, já macaco velho na diabetes aqui, mas eu quero mostrar pra vocês que é chato pra mim, tanto quanto era chato quando eu descobri, né? Isso não mudou muito, mas hoje com entendimento e principalmente direcionamento do que fazer, porque eu sei que você é diabético, aí você quer fazer tudo. Você fala, deixa comigo. Eu sei fazer meu alimento, eu sei a atividade física que eu faço. Pode deixar, o médico, não precisa de receita, eu peço meu remédio na farmácia, né? Eu vou na farmácia do bairro. Tipo, acontecem umas coisas muito loucas assim que a gente acha que a gente é proprietário da gente. E até nas diretrizes médicas, principalmente para diabetes, tá lá escrito, galera, que não é pra fazer sozinho essa parada, meu. Se talvez não tá dando tão certo, você tá falando, putz, por que eu não consigo? Será que você não tá sozinho? Será que só tá eu e você aqui? Não dá, meu. Tem que ser com uma galera. E pode ser uma galera diabética, pode ser só os seus médicos ali que te acompanhem, te deem um direcionamento para que você faça isso. Pode ser as pessoas que complementam a medicina. Até esses dias eu falei até, tipo, pô, até uma acupuntura pode ajudar a diabetes. Ué, mas a acupuntura vai baixar a glicemia? Não, mas talvez vai te tirar uma dor, aí essa dor vai fazer você passar menos estresse, aí vai baixar a sua resistência à insulina, as coisas vão funcionar melhor. Então, tipo, tem tanta coisa que a gente tem que fazer num contexto geral para fazer a coisa funcionar. Mas tem algumas coisas que são principais, né? São macros aí na nossa vida que não tem jeito, meu. E a diabetes é um convite pra gente se alimentar bem. Principalmente, meu. Não alimentou bem, esquece, vai dar ruim. Aliás, não se alimentou bem e não soube fazer o que fazer com esse desvio, principalmente a gente que é diabético, aí dá mais ruim ainda, meu. Aí vai chegar lá e falar, ué, o mais um dá 13? Fala, pode dar 3 na diabetes, mas 13 tem alguma coisa errada aí. Meu, a gente tem que praticar atividade física. Qualquer coisa. Não sei se é 15 minutos de bicicleta que você tem para ir lá pedalar por dia, mas, pô, 15 minutos por dia durante 365 dias no ano, nossa, dá um monte de minuto aí que se você parar no ano e falar, caramba, não fiz nada, né? Então eu acho que tudo compensa, tudo vale a pena e a gente consegue evoluindo sempre. E aí o que falta é o que os médicos vão proporcionar pra gente. É o que essa rede de pessoas que vão auxiliar a gente a conseguir andar na linha ali e principalmente, pô, imagina eu já cuidando de empresa, cuidando de cachorro, cuidando da minha casa, cuidando do Diabeticando, do Diabeticast, e um monte de... tivesse que cuidar ainda do que me preocupar em o que eu vou fazer. Então hoje eu vou lá no Google, hoje eu vou lá no Chat GPT, hoje eu faço um monte de coisa assim para poder me auxiliar e fazer com que literalmente eu tenha mais tempo para ser humano. Porque senão eu passo tanto tempo no dia me controlando ou vendo o que eu tenho que fazer, e principalmente com a diabetes, putz, sei lá, 50, 100 decisões ao longo do dia. Ai, você chega no final do dia e fala, caramba, meu, podia, tipo, 8 horas da noite, opa, diabetes foi dormir, só acorda de manhã. É pior que um filho, meu, não dorme. Só dorme quando você dorme. E às vezes, você dorme, ela não dorme. Você tá lá, ela te acorda de madrugada. É uma coisa de louco, meu. E aí, galera, o Diabetecast veio exatamente para poder mostrar as possibilidades. Poder mostrar aí como que a gente consegue fazer qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. E aqui eu trago pessoas diabéticas que mostram que dá para fazer. Enfim, um dia quando o primeiro diabético pisar em Marte, eu vou fazer um podcast com ele, eu falar, aí, o cara tá em Marte, pô, como que você não acredita nisso? E pessoas que, por vezes, não são diabéticas e contribuem tanto para esse cenário com um entendimento incrível e você fala, caramba, meu, mas como você entende mais disso do que um diabético? E é assim que, por exemplo, eu saio das minhas consultas com o meu endocrinologista.
Então, pô, vocês conhecem o Dr. Fernando Valente, é meu endocrinologista de longa data, um puta médico. E quando eu vou lá na consulta com ele, é 3 horas de consulta, eu saio de lá. A última vez que eu saí de lá, tinha uns 8 pacientes assim na sala, assim, ó. Tudo olhando pra mim, tipo, porra, velho, você zoou meus compromissos. Até a recepcionista falou, pô, moço, eu vou embora hoje 10 horas. Falei, mas é por uma boa causa, meu. Fica aí, vai dar certo. Então, eu preciso mostrar pra vocês que tem pessoas que se importam. Ontem eu tava conversando com o Thiago Mota e a gente chegou numa conclusão que tem coisas que são tão impossíveis porque a gente nunca viu que ninguém fez. Aí alguém vai lá e faz. Aí você já fala, já não é impossível. Que o cara fez, vai, sei lá, ele, tipo, Emerson, lá, 100 maratonas. Você fala, mano, o cara é biruta, velho. Tipo, às vezes, toda vez que eu falo com ele, eu falo, na correria, tipo, pra dar uma zoada, porque, porra, o cara, que é isso, meu? Mas, imagina que quando você vê duas pessoas fazendo aquilo, você fala, pô, já não é nem impossível e nem maluquice, meu. Aí você vê 10 pessoas fazendo, você fala, opa, peraí, aquilo ali já é possível fazer. E aí daqui a pouco tem 50, 100 pessoas e você tá no meio dessa galera falando, caramba, eu tô fazendo algo que eu acreditava que era impossível. Então, eu não sei o que é impossível pra você hoje. Mas assim, eu acho que é impossível comer pedra. Deve ser legal, deve dar uma zoada no dente. Talvez pode ter umas pedrinhas que é mais gostosa, assim, dá pra, né, chupar um pouquinho e cuspir, mas comer não vai dar, meu. Não dá ainda pro ser humano pular da janela, bater os braços e voar. Ele voa com umas paradas, a gente voa até com drone, mas bater o braço não dá. Isso não dá, não rola. Não dá pro ser humano viver embaixo do oceano ainda sem respirar durante. Tem uns caras muito loucos aí que ficam uns minutos, tipo, acabam horas embaixo d'água, sei lá. Mas não dá pra você morar embaixo d'água. Agora tem tanta coisa que dá, que a gente acredita que é impossível e que a gente vê o pessoal, porra, eu sou diabético há 30 anos, ó, minha glicemia tá um pouco alta agora, não tem problema. 161. Porque, putz, hoje eu acordei, tive que tomar café mais tarde, tive uma reunião em cima de outra reunião, atrasou meu horário de almoço, foi uma loucura. Mas tá aqui, ó. Tomei insulina, deixa eu ver, ó, minha calculadora, olha que legal. Pensou eu tendo que falar para minha convidada agora, pera aí que eu vou fazer um cálculo da diabetes. Não, ó, minha calculadora tá falando. Por enquanto, você precisa de 2 gramas de carboidrato. Então, 2 gramas de... Eu não vou comer nada, vou ficar aqui. Daqui meia hora eu olho de novo. Se ela falar, ó, come um pouquinho de carboidrato, significa que a minha glicemia vai baixar. Ou se ela falar, toma insulina, significa que eu preciso tomar insulina porque a minha glicemia vai subir. Então, eu tirei de mim essa responsabilidade de ficar cuidando disso o tempo todo. Tá aqui. Eu confio, tá bem programado. Foi chato fazer isso aqui. Como tem algumas coisas que são bem chatas na nossa vida. E eu fiz essa introdução aí porque a gente vai falar hoje de um negócio que é chato, meu. Porque é difícil você ter alguém que vai virar pra você e vai falar, ó, é assim que funciona. Ó, uma vez eu fui no evento, o cara perguntou, quem aí tá fora do peso? Tinha 30 mil pessoas no evento, juro pra vocês. 20 mil pessoas levantaram a mão, assim, ó. Fiquei meio que em choque que eu tava no meio, né? Falei, ó, tô meio fora do peso. Aí ele perguntou, e quem aí sabe o que é preciso ser feito pra estar no peso? Aí, tipo, quase a mesma galera ficou com a mão levantada. Aí ele olhou e falou, meu, vocês estão de brincadeira, velho. Porra, mas como assim, meu? Vocês estão fora do peso, sabem o que tem que fazer e vocês não estão fazendo? O que falta pra gente fazer, né, meu? Então hoje eu trouxe aqui uma pessoa que vem me impressionando com as postagens que ela faz e com a simplificação da informação. Porque é difícil entender diabetes, porra, é complexo, é a física quântica, carboidrato, gordura, é muito louco isso aí. E aí, quando a gente tem alguém que contribui com esse cenário e faz com que isso se torne mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil, até que um dia, quem sabe, cuidar da diabetes seja 1 mais 1 é 2. Vamos pensar que um dia vai chegar assim. Então, pô, hoje eu trouxe aqui a Ana Gomes, uma incrível nutricionista que vai contar pra gente daqui a pouco se pode ou não pode comer pãozinho com manteiga no café da manhã, que eu vi que tem até... eu vou fazer umas perguntas cabulosas aí. E, pô, ela colocou uma frase, né? Eu vi uma frase no seu perfil, seja bem-vinda, né? Eu vi uma frase no seu perfil que eu falei, pô, eu tenho que trazer isso pra cá porque tá lá, ó. Te mostro como adaptar a dieta à sua rotina. Porque o que eu sinto hoje e que muitas pessoas vêm conversar comigo é o contrário. Os médicos querem que, não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer isso. Aí você fala, tipo, mas é isso que eu tenho pra comer, velho. O que eu faço? Então, Ana,
Seja bem-vinda. Hoje vai ser uma conversa muito nutrida aí de boas informações. E a ideia é essa, acho que é mostrar para as pessoas que tudo pode, né? Acho que com moderação a gente consegue fazer qualquer coisa. Seja bem-vinda. Muito obrigada primeiramente pelo convite. Fico muito feliz de estar participando aqui, de poder estar contribuindo aí com vocês, e é exatamente isso que eu tento trazer aí na minha jornada e no meu consultório. A gente tem que adequar com a rotina, a gente consegue ter uma alimentação equilibrada, ser saudável, ter uma vida longa, fazendo pequenas alterações. Eu não gosto muito de radicalismo, evitar, restringir, excluir qualquer alimento. Isso não existe, não entra essa palavra na porta da frente do meu consultório. Então é muito importante entender quais são as boas escolhas e mudar estilo de vida e não fazer uma dieta exatamente, sabe? É algo que você tem que fazer pro resto da sua vida. Putz, você falou de vida longa, né? Que louco. A gente não imagina que às vezes pega. A gente usa muito exemplo a cultura oriental, às vezes, porque eles vivem mais, né? Mas é porque eles Uhum. fazem umas coisas que principalmente o brasileiro não faz, meu. E é pra isso, né, meu? É vida longa. Tipo, hoje em dia nem tanto, mas eu vi às vezes bisavós e avós que se alimentavam super. Eu tava esses dias contando pra uns amigos meus que eu tinha um avô. Eu já tinha, porque ele já faleceu há alguns anos. Ele acordava às 3 da manhã, tomava banho às 4 gelado, o chuveiro dele era desligado. Meu, podia estar nevando, ele tomava banho nesse horário. Aí ele tomava um Meu Deus. café às 4:30 da manhã. Quando dava 9 horas da manhã, ele almoçava. Aí quando dava 1, 2 horas, ele comia alguma coisa de tarde. E dava 5, 6 horas, ele tava dormindo. E o veinho andava 10 quilômetros para ir buscar a aposentadoria dele. Era uma vez por mês, ele ia andando 5 quilômetros e voltava. Meu avô morreu com 82, 83 anos, uma coisa assim, por uma complicação. Minha avó morreu, ele ficou meio mal, e aí ocasionou isso. Mas, tipo assim, ó, ele levava uns pesos, pegava uns negócios que eu falava: caramba, velho, nem eu faço isso. E era por isso, por viver bem. Então, a gente é que come, Ana, é isso aí, meu? É real isso, né? Exatamente. A gente colhe, realmente, aquela coisa, a gente colhe do que a gente, o que a gente plantou. Então, o que a gente faz hoje, quando jovem, é aquilo que a gente vai colher quando mais velho. Por que Sim. eu falo isso e prezo isso tão importante? Até para fazer academia, atividade física, uma movimentação. Eu vejo muito na nutrição isso, quando a gente encontra um paciente dentro de um hospital que acabou de passar por uma situação e ele precisa ali de uma recuperação, aquele paciente que tem mais músculo, aquele paciente que vivia bem, aquele paciente que tinha uma boa alimentação é o que vai se recuperar melhor. Então eu sempre Uhum. falo, a gente tem que se preparar hoje para o que vai vir amanhã. Então fazer academia não é estética, não é ficar musculoso, é mesmo você se preparar para um momento que o seu corpo vai passar por um estresse intenso e ele vai precisar de ajuda, vai precisar que você seja forte. Então a gente consegue ver essas questões dentro dos hospitais, dentro das nossas casas, com nossos avós, aquele avô que faz atividade física e aquele avô que não faz, a gente consegue ver o quão diferente e quanto isso reflete na vida deles. Eu vi um vídeo de um senhorzinho de 60 anos discutindo com a filha, falando: mas por que eu vou começar a fazer academia agora? Eu não quero ficar forte, musculoso. Ela falou: não, mas eu quero que você chegue aos 70 e aos 80 pegando seu neto no colo, se levantando, fazendo xixi Sim. sozinho, tomando banho sozinho. Ela falou: vou dar banho, não tem problema, conta comigo, estarei lá. Mas, porra, meu, sério, velho, a gente podia fazer outras coisas juntos. Ao invés de eu te dar banho, a gente podia passear no parque. Então é pra isso, né, Ana? E É por para exemplo, isso. eu sou uma barreira pra isso, tá? Eu sou zoado pra mudar hábito. Eu gosto de comer a mesma coisa todo dia. Eu comeria arroz, feijão e ovo todo dia, durante 6 meses, sem reclamar nenhum dia, de falar: nossa, a mesma comida. Eu faço isso. A minha esposa, não. Ela fala: não, depois de 2, 3 dias eu preciso mudar. É conceito cultural e a gente já entendeu isso. Sim. E uma coisa que eu adicionei na minha alimentação há 15 dias, o kefir mais ou menos, eu adicionei kefir. Eu sempre ouvi falar, a gente sempre queria comer e sempre. Eu tava tomando iogurte todo dia de manhã, iogurte industrializado, e eu falei, Aham. porra, a gente tava fazendo umas pesquisas, coisas. Putz, tô sempre com diabetes pesquisando. Aí eu falei: caramba, isso aqui. Ela falou: pô, minha mãe fazia queijo, fazia. Aí eu falei: caramba, vamos comprar. Meu, eu comprei no Mercado Livre. Veio num envelopinho assim, ó. Juro por Deus, Ana, foi uma senhorinha de uns 72 anos que fez. Ela escreveu uma cartinha à mão, escritos Que negocinho assim, ó, bonitinha. e veio dentro um saquinho com kefir desidratado, ensinando como fazer. Mandou uma telinha junto pra você colocar em cima do potinho. Então, tipo, eu Que falei, fofa. cara, aí a gente apelidou de Kefilho.
porque tem que levar para todo lugar, né? Enfim. Mas, pô, uma leve alteração nisso melhorou meu intestino, melhorou, tipo, a minha glicemia, porque eu misturei isso com outros alimentos. Eu tô colocando um pouquinho de whey, um pouquinho de mel e morango junto, então virou melhorando minha imunidade, um monte de coisa. E aí é o que você falou. Aí eu liguei, eu falei, caramba, realmente, se chegasse de um dia pro outro, eu chegasse de manhã para tomar café, a Carol falasse, whey, kefir, toma. Eu ia falar, que isso? Ela ia falar, toma, é kefir. Eu ia falar, não, não quero não, tá doido, kefir, não sei. Agora não, a gente construiu isso junto, criou o negócio. E aí, então, meu, que louco, né? Eu acho que quando você vai alterando, entende qual é o conceito da pessoa, entende o que dá pra alterar pouquinho, eu acho que funciona a longo prazo. Tanto que eu, que sou um cara resistente, já tô tomando há 15 dias. E das últimas vezes, tipo, nossa, é gostoso. Tipo, e da primeira foi, é esquisito isso, é Estranho. Porque diferente, né, meu? é o primeiro contato, né? Essa primeira sensação. Pensa que você vem de uma vida de hábitos. Então, se isso não foi introduzido na sua infância, você não vem consumindo isso desde que você era criança, é muito estranho adicionar agora. Você tem que ter já um psicológico, uma preparação psicológica para aceitar esse alimento novo. E cientificamente é comprovado que a gente precisa que esse alimento seja inserido na nossa rotina mais de uma vez. Então não é válido você provar só uma vez e falar, não gosto. Tem que ter no mínimo 10 vezes e de formas diferentes. Então você Como disse que que é isso mistura aí? Tem que experimentar 10 vezes? Conta mais, no mínimo gostei. 10 vezes. Então, por exemplo, você não come um alimento. Ah, eu pergunto pra você, você já provou? Já provei uma vez e não gostei. Como que você provou? Ah, Ana, eu não gosto de cenoura, provei cenoura ralada. Vamos tentar cozida. Então cozinha, faz ela de uma forma diferente, coloca um molho. Você tem que provar ela mais de Não, que algumas legal. vezes para o seu paladar acostumar com aquele alimento novo. Isso a gente faz com criança, mas eu trabalho muito isso com adulto também. Porque às vezes a pessoa desenvolve essa seletividade alimentar e a gente precisa introduzir esse alimento mais de uma vez para ela, para garantir que ela não gosta. Não gostou, não gostou, tá bom, vida que segue, vamos tentar outro. Porque os hábitos de uma vida Legal. toda são muito difíceis de serem mudados. A gente precisa ir adicionando passinho por passinho para a gente conseguir seguir isso para o resto da nossa vida. Então, quando a gente precisa de uma reeducação alimentar, alguma mudança que é importante, que vai fazer bem para a gente, tipo o kefir fez super bem para você. Por quê? Ele tem funções que agem ali no intestino, melhora a resistência à insulina, então talvez seja melhor, por isso que sua glicemia está melhor. Então, às vezes, é um ponto que já mexe em várias outras questões, melhora o funcionamento intestinal e uma coisa que você adicionou. Então, quando chega no Não, consultório, e a mais gente vai barato com demorar, iogurte, detalhe. Tipo, eu e ele economizei em tudo e prolifera, né? ganhei saúde. O kefir, ele vai dando Se você quiser, inclusive, eu tô doando uns filhos. Tá Quem desse tem nível, kefir meu. sempre sai doando kefir, porque ele se multiplica muito rápido. Não, é muito louco, porque eu sou resistente. Eu entendo você que é diabético que tá ouvindo a gente aí, porque, pô, eu sou diabético desde os 6 anos. Na minha época não tinha nem Coca Diet. Imagina o nível. Eu tô falando da Coca Diet, porque acho que a primeira porcaria diet que apareceu aí, que não tinha açúcar, pra gente falar, nossa, eles amam a gente. Foi a Coca Diet. Tinha Coca Diet, Coca Light antigamente, enfim. Não tinha. Então, todo mundo me dizendo o que fazer. Não faz isso, não come aquilo, não pode comer isso, toma água aí. Então, você cria uma casca do tipo, pô, meu, mais uma pessoa, mais um negócio querendo me dizer o que fazer, a forma que fazer. Então, da Ana, assim, eu tô abrindo até esse espaço para que as pessoas entendam que o papel de uma nutricionista não é tipo, você vai chegar lá e ele vai falar, senhor Rafael, o senhor vai comer, o senhor pesa quanto? Deixa eu ver, o senhor vai comer isso, tá aqui, beijo, tchau. Não é nem por aí, né, meu? É literalmente entender o conceito da pessoa. E aí, como que funciona? Altera o café da manhã, altera o almoço, vai alterando aos poucos. Tem uma forma certa de comer de base, assim, tipo, eu vejo que o pessoal fala, que nem come muito no café da manhã para comer menos no almoço e pouquinho na janta. Eu não consigo comer muito no café da manhã. Não consigo. A Carol consegue. E aí a gente às vezes desequilibra, porque às vezes eu tô com mais fome à noite e ela tá com menos. E como que é? Cada um tem um Cada um tem uma funcionamento? Como forma, que um funciona? funcionamento. E assim, no meu atendimento sempre priorizo muito individualização. Não existe receita de bolo. Então, o que eu passar para você não vai funcionar para Carol, porque você já me contou que vocês têm formas diferentes, apetite Sim. diferente. Então, eu tenho que entender como é que você funciona.
É muito importante isso, porque não adianta eu passar para você muita coisa no café da manhã e pouca coisa à noite. Você não vai seguir, você não vai voltar, entendeu? Você não vai querer continuar esse tratamento e vai falar, nutricionista não presta, não funciona, não consegui. Eu preciso entender o que você está fazendo, eu preciso ver o que eu preciso alterar. Então, você faz uma refeição no café da manhã, eu vejo que dá para adicionar uma fruta, vejo que dá para diminuir alguma questão ali, de repente, por exemplo, industrializado é uma coisa que eu diminuo bastante. Mas quando chega uma criança e ela come biscoito recheado todo café da tarde, eu não vou falar para a mãe dela tirar esse biscoito recheado todo café da tarde, é um alimento de segurança. Então, se ela come 5, inicialmente ela vai comer 3 e uma maçã, por exemplo. Então, eu não vou tirar totalmente. A gente vai sempre fazendo uma progressão, né? Então, vai sempre diminuindo, regressão, sempre diminuindo aos poucos, para que E isso que seja louco, duradouro e a hora que a seja criança gostoso. imaginar que, tipo, pô, 2 bolachas equivalem a uma maçã, acho que gera uma consciência maior, né, meu? Agora que você falou, e é mais ou menos, depende da bolacha recheada, é isso, né? Dependendo, você pode comer até mais que uma maçã. Que Porque as louco, né? bolachas, a produção, a forma, o que tem ali de. Não. Nessa receita dessa bolacha, às vezes equivale, sei lá, 2 pães. É uma coisa que dá uma diferença gritante se a gente coloca um do lado do outro. Mas tem que ser uma comparação justa, né? Então, o pão e a bolacha, a gente consegue fazer uma comparação justa em questão de componentes. Então, tem a farinha, os ingredientes, a gente consegue manejar dessa forma. Mas é sempre assim, sempre no início, em primeiras consultas, adiciono mais do que tiro. A gente tem que adicionar mais coisas, adicionar muitas vezes mais água, muito mais fruta, legumes e verdura. Primeiro a gente vai adicionar, depois a gente pensa naquilo que tem que diminuir. E ter também um olhar consciente, né, daquilo que não vai ser consumido em grande quantidade. É sempre uma conversa mais para essa conscientização. Qual que é a dificuldade, assim, geral da população? O que que é? Tipo, tirar o pão? O que que tem, tem alguma coisa mais geral, assim, que é mais característico? Olha, fast food. É um consumo Tô final de dentro, tô semana, sexta-feira para dentro, tô frente, dentro. Não, é o sexta-feira que não. eu Hoje, mais. hoje já, eu já até combinei com a Carol que ia rolar. Agora eu tô até um pouco constrangido. Não fique, sabe por quê? Eu prefiro que seja assim. Eu prefiro que você faça um consumo na semana, entendendo que você pode consumir de quarta-feira, e que não guarde esse desejo para sexta, porque aí você come sexta, sábado, domingo. Então, eu só posso no Caramba, final que de semana. legal, Quando a meu. Olha, pessoa. eu gostei disso aí, hein, meu. Então, porque quando a pessoa mentaliza, eu só posso comer isso no final de semana, eu só posso comer isso no final de semana, o desejo fica reprimido a semana inteira. Chega no final de semana, hoje eu posso, hoje eu vou comer em todas as refeições. Então, isso é muito comum. A partir de sexta-feira, à noite já vem uma pizza, um hambúrguer, Não, uma aí esfirra, aí sábado sábado, pede uma feijoada, aí pede um domingo lanche de churrascão com a noite, domingo família, churrasco. Eita, segunda-feira churrasco tá, com massa, tá esquisito na segunda, né? essas Estranho, coisas, meu. entendeu? Então, assim, É verdade. o que eu mais tento fazer vamos fazer refeições no final de semana, porque às vezes não tem refeição certa. Então, tipo, eu acordo 2 horas da tarde, tomo um chá espaçado. Então, no mínimo, 3 refeições no final de semana. E 2 tem que ser do nosso plano, para a gente conseguir manejar. Tá? Então, fazendo essas alterações, diminuir o consumo de fast food, que, convenhamos, vai dar uma ajudada, né, para economizar, porque não é barato. Não, eu comentei com a Carol, meu. Falei, pô, meu, a gente gasta uma grana com essa porra. Ó, você vai ter que dar uma Gente, dica dá para pra gente. economizar. Vou contar um caos aqui, ó. Vou deixar a Carol ouvir aqui um caos. A gente faz muita compra. Vou fazer um jabá, hein? Tomara que eles patrocinem aqui, ó. Eu faço muita compra por um negócio chamado Corner Shop, que é da Uber. Então, Uhum. o Corner Shop são pessoas, motoristas da Uber, que se cadastram nisso também. E aí, quando eu peço uma compra, a pessoa vai até o mercado e faz a compra pra mim. Então, não é o mercado que faz a pessoa passa pra pegar, não, a pessoa faz a compra pra mim. Então a compra vem separadinha na Uhum. sacola. É muito legal, o atendimento dos caras é muito bom e não é mais caro, é de verdade, assim, é compensador pelo tempo que eu perco indo no mercado pela minha correria do dia a dia. E aí quando eu peço, eu sempre peço fruta, né? Eu gosto muito de comer melão, mamão, banana e maçã sempre tem em casa. Meu cachorro também adora, a gente sempre come bastante. E quando eu compro banana, eu compro. A Carol aqui gritou, já começou a dar risada do meu lado, que ela já sabe o que que é. Quando eu peço banana, geralmente eu peço 12 bananas. Eu falo, me traz 12 bananas, que é o que dá na minha semana, 12 bananas. Que aí eu como, vou comendo
de todo dia, talvez, ou dia sim, dia não, a Carol come, o cachorro come, enfim. Adoro comer banana, porque pra mim é bom pra cãibra, é uma fruta que, tá, né, enfim, eu gosto de comer, pra mim, às vezes tô com a glicemia, quero fazer uma leve correçãozinha, eu como no lanchinho da tarde, coloco um pouquinho de mel, enfim, com cuidado dá pra fazer. Aí eu fui pegar, aí pedi o Corner Shop, chegou aqui na minha casa, pô, que merda, mano. Aí a moça desceu do carro, desceu das sacolas do porta-malas e desceu, tipo, umas 6 sacolas, assim. Aí a Carol que pede, geralmente, eu só pego as sacolas, aí eu peguei as sacolas, entrei pra dentro, coloquei em cima da mesa e olhei assim. Não, aí a moça me falou no portão. Falou, então, o senhor pediu 12 cachos, só tinha 7. Aí eu falei, a Carol deve ter comprado uva. Eu nem sabia. É uva, né? Aí eu Meu entrei pra Deus. dentro de casa. A hora que eu coloquei as sacolas na mesa, eu olhei e olhei pra cara dela e falei, que isso? Ela falou, ai meu Deus. Mano, me mandaram acho que 8 cachos de banana. Tem, ó, Meu galera, se vocês Deus. quiserem banana, vocês passam em casa aqui, que tem banana até umas horas. E como a banana já tava um pouco madura, não dava nem pra mim fazer uma biomassa, por exemplo. Falei pra Carol, Aham. vamos esperar, vai amadurecer um pouquinho mais, eu vou congelar e vou fazer alguma coisa, e vou comendo, enfim. Mas ó a bagunça que, apesar do Caraca. planejamento, acaba sem o falta de planejamento, enfim, pode levar a gente a tomar decisões ruins. Então, Ana, sem planejamento não dá. Se a gente não tiver pelo menos uma ideia do que comer na semana, um norte aí, vai cair na tentação. É fato, não tem jeito. Sim, porque você busca o mais rápido. Você busca aquilo que é mais fácil. Às vezes está Verdade. cansado, não tá com paciência de cozinhar. Então já facilita se tem alguma coisa dentro da sua geladeira, um arroz que não é tão fresquinho, mas que tá lá, sei lá, um dia, alguns legumes que já estão cozidos, alguma coisa que tá congelada. Isso já vai facilitar para você. Agora, se você não tem nada planejado, qualquer coisa serve. Então vai um pacote de amendoim, vai alguma besteira que vai chegar rápido, vai algum hambúrguer, alguma pizza, alguma coisa que vai chegar rápido. Então é importante ter esse planejamento, entender e fazer essas compras já direcionadas para aquilo que você vai consumir durante a semana. Você sabe que vocês consomem um cacho de banana durante a semana. Então você vai ter que ter sempre aí um cacho de banana para você ter esse consumo, senão você vai acabar consumindo uma outra coisa, uma outra opção que tiver disponível mais fácil. Então, é importante ter um planejamento e visualizar como é que você vai fazer essa distribuição durante o dia, porque não adianta, tipo, comprar pão e come pão de forma o dia inteiro. Café da manhã, lanche da tarde, jantar. Então a gente tem que ir variando, porque não dá para ser monótono. E não é nem pela questão de ser pão, é pela questão da monotonia. Os alimentos, eles se diferem em constituição de acordo com o tipo de alimento. As frutas têm vitaminas diferentes, têm minerais diferentes. Apesar de terem os mesmos, bem parecidos, às vezes tem mais de um e menos de outro, que uma outra fruta vai e complementa. Então a gente não pode comer todos os dias só maçã. A gente tem que ter pelo menos uns dois, três tipos de frutas durante o dia, para a gente E conseguir muda, Ana, aproveitar bem. tipo, digo assim, vai, imagina, vou dar um exemplo. Eu não tô dizendo eu, mas vamos imaginar, tem um cara cansado, desanimado, porque não tá tendo uma boa alimentação. Se ele começar a se alimentar por ele tá absorvendo aí os micronutrientes, minerais, tudo certinho, muda literalmente a pessoa, meu, porque eu li uma vez um livro, mude seus hábitos, mude sua vida, e teve um outro que eu li em paralelo que é Você é o que você come. E os dois juntos falavam exatamente sobre o que a gente está falando agora, que é quando você Uhum. tem hábito e tem direcionamento do que fazer, fica muito mais fácil. E literalmente você pode. Talvez seja isso que está faltando. Talvez você tá comendo fast food todo dia e é por isso que você tá chegando no final da semana, não só com a glicemia uma merda, né? Porque, pô, eu sei bem, eu sei bem. Mas talvez você tá chegando desanimado, cansado, não consegue dormir por conta disso, por falta dos nutrientes que o ser humano precisa para sobreviver, é isso? Sim, é isso mesmo, porque e isso é cientificamente comprovado, tá? Então, assim, uma dieta que é mais rica Loucura. em nutrientes, ela consegue te dar mais disposição e diminui um pouco esse desejo de comer besteira. Isso é tudo, são todos sinais, tudo estímulos que o corpo passa pra gente. Quando a Caramba. gente está querendo muito comer besteira, então a gente tem que ter uma dieta equilibrada, ter um sono muito bom de qualidade, porque isso influencia bastante na nossa vontade por alimentos e ter um estilo de vida diferenciado. Tudo isso já vai fazer a pessoa ter mais disposição. E a gente tem que entender se está faltando alguma vitamina, principalmente vitamina D. Às vezes faz uma reposição de vitamina D, já dá um up na pessoa.
Então, é muito importante ir colocando esses nutrientes e mudando o estilo de vida aos poucos, e a pessoa vai se motivando a mudar e a continuar. Isso é Legal. real. É real, né, meu? E às vezes a gente que é diabético coloca a culpa na diabetes, né? A diabetes não tem nada a ver com ela. Tá assim, hã? Mas que eu fiz, meu? Eu O que tô eu aqui fiz só, agora? eu existo, mas não fui eu não, meu. Eu tava aqui de boa. Ó, você comeu um pacote de bolacha, porra, que eu tenho a ver com isso? E é muito disso, meu. E tem pessoas que, assim, algumas fazem pela ignorância da informação, não ignoram, não querem saber. Outras fazem porque não sabe. Tinha um cara que, pô, amigaço meu da diabetes, tudo, e a gente foi descobrir que o problema dele era que na empresa ele tomava todo dia um copo de suco. Ele falou, pô, cara, eu tô comendo bem, a diabetes subindo. Eu falei, cara, o que você come? Aí ele comentou, será que é o copo do refresco? Eu falei, que é isso? Ele falou, tem um refresco lá na empresa. Eu falei, como refresco? Eu falei, é um suco lá. Eu falei, é um suco? Ou, ou é um caldo de cana de açúcar? Ele falou, Meu Deus. é bem docinho, velho. Eu falei, meu Deus, cara, qual o tamanho do copo? Ele falou, um copão de 200 ml. Eu falei, cara, se isso aí tiver 30 gramas de carboidrato, baseado no que você comeu, é 300, 400 de glicemia, meu, né? Então, putz, eu acho que a informação básica ali foi exatamente o que você falou, mudar o básico, começar a incluir coisas novas, entender o que literalmente está Uhum. acontecendo, faz uma puta diferença, meu. E falta tanto isso, né, meu? Uma informação básica e boa que as pessoas sei lá, possam fazer alguma coisa, né? Meu diabético se sente às vezes tão desamparado, do tipo, putz, vai ser tão complexo. Dá pra continuar comendo pãozinho no café da manhã, meu? Você não vai arrancar o Dá. pãozinho do diabético, meu? Não, de forma alguma. Eu acho que assim, o diabetes é uma doença muito conhecida. Todo mundo sabe que o diabetes existe, mas poucas pessoas entendem como funciona, como é o tratamento, o que pode e o que não pode. Para mim, nada não pode. Você pode tudo. Quem Não, tem tem a diabetes pedra, pode meu. Não tudo. deixa o pessoal comer pedra, pelo Pedra amor não de Deus. A pode pedra comer. não pode. Já põe uma Pedra não restrição nos pode seus comer. alimentos. Fala, ó, pedra não. De resto, Pedra a gente não vai dar um pode. jeito. De Dá pra fazer resto, uma a gente sopinha, consegue, sopinha de pedra. De né? resto, não. É, cuidado com os dentes. Cuidado com os dentes. Mas, assim, não existe não pode. Tudo é equilíbrio para quem tem diabetes e para quem não tem. É isso que eu acho que falta essa informação. E por tanto tempo foi disseminada essa informação de que o pão não pode. Aí tem hora que é o ovo que não pode. Daqui 2 dias vai ser o leite que não pode. Então, assim, cada hora surge uma coisa diferente. A gente tem que estar muito atento a essas informações. Pão com manteiga? Pode. O que a gente vai prestar atenção? Que não tenha um exagero de manteiga. Essa manteiga tem que estar equilibrada. Eu não vou lotar o meu pão de manteiga, então a gente sempre coloca uma quantidade para ser consumida e os outros alimentos que vão compor a minha refeição. Então, se é um pãozinho com manteiga no café da manhã, vamos ter uma frutinha, um leite com café, alguma coisa para agregar ali também, não ser só o pão com manteiga. Então, tem sempre a combinação do todo. Como é que vai ser essa refeição? E como que é o restante do dia? Dá sempre para equilibrar e encaixar. E é bom colocar junto com o pão, assim, para diminuir a absorção dele e diminuir um pouco o impacto glicêmico, né? Porque, por exemplo, para mim, pão não dá certo. Porque o Uhum. pão normal, o impacto glicêmico dele, para mim, é muito alto. Então eu tenho que ir pro integral. Só que como eu tenho um refluxo desde criança, putz, o integral para mim, dependendo se eu como todo dia o integral, depois do terceiro ou quarto dia eu já começo a ter um refluxo o dia inteiro. É horrível. Quem não tem refluxo não vai Consegue entender o que eu sentir tô o falando. desconforto. É Aham, horrível, galera, é horrível, é horrível. Você conversando com o alimento que você comeu ontem. Ele te acompanha uma sim. semana, não faz sentido. Então eu substituí, por exemplo, meu café da manhã eu tirei todo o pão. Tirei pão e aí eu como fruta, eu gosto de comer eu até chego a comer um pouco de farinha, mas aí eu como em formato de um waffle, como alguma coisa mais diferente. Pão francês, pão de forma, independente do formato que seja, para mim é um veneno. Mas para quem gosta de Uhum. comer e quem vai continuar comendo, o que dá para você? Eu sei que tem esse esquema, né? Você mistura ele com algumas outras coisas e o impacto dele vai ser o mesmo, só que vai ser mais lento, porque os alimentos vão diminuir a absorção. Rola isso? Tem alguma coisa que dá para Rola, adicionar? rola. Existem 3 coisas fundamentais que a gente consegue adicionar e a gente consegue diminuir esse pico glicêmico, que é o que a gente quer evitar, o pico. Então, é proteína, gordura e fibras. São 3 fatores que a gente consegue adicionar. Então, quando você come o pão integral, você já não vê uma Tem diferença algum nesse que é quadro? melhor que outro ou não?
Não, o que a gente tem que tomar cuidado é que, às vezes, a proteína e a gordura, se for em grande quantidade, ela interfere horas Vai gerar um depois. rebote, assim, lá na frente. Exatamente. Porque elas interferem ali em cerca de 3 horas depois. Então a gente tem que tomar cuidado, mas tem quantidade certa, entendeu? Se você for comer, por exemplo, se você for num rodízio de churrasco, aí sim a gente vai se preocupar com essa questão da proteína e da gordura também. A gordura é muito raro ela vem sozinha, né? Ela vem sempre junto com alguma outra coisa. Ninguém come azeite, por exemplo. Sempre dou esse exemplo. Você não vai pegar uma colher de óleo e comer. Então, ela sempre vai estar junto de alguma coisa, e geralmente essa outra coisa é a proteína, que é a carne. Então, toda carne tem proteína e tem gordura. Então, a gente consegue sempre colocar esses dois. No café da manhã, por exemplo, para quem vai comer um pãozinho, seja ele o pão francês, o pão de forma, o pão de forma integral, todos eles são equivalentes em quantidade de carboidrato. Então, uma porção de cada um deles tem uma quantidade de carboidrato muito próxima. Qual é a diferença, por exemplo, do pão integral? Ele tem fibra. Essa fibra, o que que ela faz? Reduz o esvaziamento gástrico. O que que é isso? Diminuir a velocidade que o alimento passa do estômago para o intestino. Essa redução de velocidade faz com que a glicose entre na absorção mais devagar, Legal. diferente de um pão branco. Ele entra mais rápido, tá? Então, é isso que a fibra faz. A proteína e a gordura, a mesma coisa. Principalmente porque proteína é digerido no estômago. Então, a gente começa a digestão da proteína, principalmente ali no estômago, então ela já passa um pouquinho mais devagar. Conforme passa para o intestino, já diminui a velocidade que a glicose vai entrar. Então, é muito mais devagar para ser absorvido essa glicose. Então, um pãozinho com ovinho mexido, às vezes um queijo, um creme de ricota, alguma coisa que vai agregar. A própria manteiga, a margarina, ela pode entrar. A gente evita um pouquinho a margarina por ser 100% industrializada, mas a gente pode ter um consumo de quantidades pequenas, tá? Pontuais, dependendo se a pessoa gosta muito. Não, por exemplo, eu gosto muito, então eu como. Mas é um consumo que eu sei a quantidade que eu vou colocar. E aí vai ser de uma forma mais pontual e equilibrada. A gente consegue ter essa proteína e consegue ter as fibras que a gente pode trazer das frutas no café da manhã. Legal. Fruta com casca a gente dá uma prioridade, mas também pode comer a fruta que não come a casca. Ah, é? Fruta com casca é melhor pra comer, por conta tem bastante fibra na Sim, casca, né? a gente tem fibras diferentes, né? Então a fibra da casca é um tipo e a fibra da polpa da fruta é outro. Então elas têm ações diferentes, mas Caramba, são que duas legal. fibras agregadas. Então a gente consegue ter essa estratégia, entendeu? De Às vezes você colocar se ela. pergunta assim, tipo, que reunião que rolou pro pessoal criar todos os alimentos, Cara, meu? Que foi uma parada bem e muito é louca, né, bizarro. meu? Tipo, Não consigo imaginar como é que as pessoas descobriram isso, sabe? Tipo, existem então, dois tipo, tipos diferentes de fibras, essa fibra faz isso, essa tá na casca, essa tá na polpa. Então, assim, é bem complexo se a gente para pensar quem foi que colocou todas essas informações que a gente tem por aí hoje. não, e uma coisa que eu costumo fazer, e é recente, de 1 ano, 2 aninhos pra cá, é, por exemplo, quando eu tô almoçando e tem lá no meu prato proteína, carboidrato, e tem, né, uma mistura. Eu geralmente começo a comer primeiro pela proteína e vou deixando o carboidrato meio que por último. Ah, é chato, vai ter um bife, o arroz e a salada. Você vai comer o bife e a salada, depois vai comer arroz puro? Não, não é assim, pô. Deixa um pedacinho de arroz ali, depois dá umas garfadinha com um pedacinho de carne pequenininho, alguma coisa do tipo, mas quando você. O primeiro alimento que vai descer é uma proteína, depois é uma salada, depois mais um pouquinho de proteína, para aí sim vir um carboidrato. Imagina, o nosso estômago é um balde, meu. Tá? Vai colocar embaixo a proteína, agora você joga logo o carboidrato lá embaixo, é a primeira coisa a ser absorvido. E isso dá uma mega diferença para mim, e às vezes é a diferença. Claro, no meu almoço, minha glicemia às vezes chega a 180, 160. É aceitável para mim. Mas se eu mudo a. Olha que loucura! Se eu mudo a ordem de comer os alimentos, eu tenho um pico de 200. Então Vou te faz toda a contar uma coisa, diferença. então. Sempre priorizar, em qualquer refeição, comer a proteína primeiro, mesmo que seja chato comer o arrozinho por último, né? Não tem jeito. Sim. Mas sabe o que acontece? No processo de digestão do organismo, o carboidrato começa a ser digerido pela boca. Então, a digestão começa pela boca, e o carboidrato é o único nutriente que começa a ser digerido pela boca. Então, Ah, quando é o ele único chega no nutriente? estômago, o único, não tem como a gente digerir proteína da boca. As enzimas que são liberadas na nossa boca não têm essa capacidade, elas só têm essa capacidade de começar a digerir o carboidrato.
Então imagina, quando ele chega no intestino, ele já foi o primeiro. Ele já está quase pronto para entrar. Então a gente precisa ter esse preparo, porque a proteína vai começar lá no estômago e termina no intestino. Então ela Legal. já vai começar num processo um pouquinho mais lento. E o carboidrato não, ele é mais rápido, entendeu? Então, por exemplo, quando tem uma hipoglicemia, o que você precisa comer? Carboidrato simples. Você não pode associar com uma proteína, não pode associar com uma gordura, porque isso vai retardar o período de absorção. Então, você colocando um carboidrato simples, seu corpo absorve em 15 minutos. Que loucura, né? É Então, é verdade. Imagina importante você que numa você tenha. hipo, né, fazer a associação errada, na verdade você vai Comer prolongar um o negócio. Que chocolate loucura, né? numa hipoglicemia não vai funcionar, dependendo da pessoa. Às vezes a pessoa é muito sensível, ela absorve, Nossa, consegue pela recuperar, gordura do mas não é chocolate, que loucura. recomendado. Nunca tinha pensado Exatamente. nisso. O chocolate tem gordura, o chocolate tem proteína. Ela vai retardar, não vai melhorar a sua hipoglicemia e vai te dar um rebote. Mais tarde você vai ter uma hiperglicemia tardia. Então, É o que assim, a acontece com a gente tem gordura, que né? entender. É o que acontece com a gordura. A gordura, principalmente, a gordura, ela é danada, cara. Ela Não, atrapalha demais. eu já peguei a manha de controlar ela. Ela age em mim de 3 a 4 horas depois que eu ingeri. Por exemplo, Uhum, vai a partir de hambúrguer, dependendo do lanche. Se for um hambúrguer de até 120 gramas, 140, ele ainda não impacta tanto. Mas, putz, você come esses lanches que geralmente hoje em dia são 160 gramas de hambúrguer. Você já come falando, porra, 160, meu, 180. tipo, vou ter que tirar um pedaço, senão isso aqui vai. Aí você fala, mas você tá comendo. Tira o pão, então. Beleza, eu tiro o pão, como depois de 3 horas, tome o impacto da gordura. Então, quando eu comecei a entender melhor isso, eu chego a colocar alarme para me acordar de madrugada, por exemplo. Eu prefiro acordar. É difícil eu comer algo muito tarde que vai impactar de Uhum, madrugadona, mas eu prefiro acordar meia horinha antes da gordura me impactar, tomar menos insulina, vai. Se ela já tivesse impactado, eu teria que tomar 3, 4 unidades para ela voltar pro meu aceitável. Eu prefiro tomar uhum. 2,5, 3, para que ao invés de eu acordar com uma glicemia 250, com o negócio gritando, a minha glicemia se estabilize em 160, 170. Eu já entendi o esquema da gordura. E mesmo assim, eu que sou diabético, eu percebo que quando eu como gordura antes de dormir, só quando é antes de dormir. Talvez, eu não sei se por já ir dormir, não já ir dormir, acabar de comer já ir dormir, mas depois de 1, 2 horas de dormir, no próximo dia, ela meio que impacta em mim. Eu acordo de manhã e o meu café da manhã já impacta diferente na minha glicemia. Tipo, eu tomo 1 unidade para 10 no café da manhã, eu posso jogar 1 unidade para 5 fácil se eu tiver comido Uhum. gordura no dia anterior. Então, é muito importante, né, Ana? É muito legal esse bate-papo nosso, porque o quanto você entender sobre o que literalmente está acontecendo com o seu corpo vai te dar propriedade para você saber o que fazer ou não. É muito mais fácil do Sim. que eu chegar lá e você falar, tira o pão. Aí mas é meu pãozinho, pô. Né, eu ia todo dia na padaria do seu Mário lá, tomava um cafezinho, pegava o pão. Como que eu não vou pegar meu pão? Minha rotina. Não vou nessa nutricionista. E é o que acontece por aí. Então, putz, meu, Sim, é muito legal você entender a ordem das coisas, né, meu? É maravilhoso. sim. Eu falo assim, tipo, você tava falando dessa questão de ter que ter esses profissionais juntos com a pessoa com diabetes para conseguir entender por quê. Eu estudo toda essa parte por trás para quando você chegar no meu consultório e falar, olha, tá acontecendo isso quando eu como gordura, eu saber te responder. Eu vou saber te Legal, meu. ajudar, entendeu? Eu consigo te falar quantas gramas de gordura vai interferir na sua glicemia. Com a mesma coisa com a proteína. E a proteína, por exemplo, ela é diferente se você come só proteína ou se você come proteína e carboidrato. Tem quantidade diferente. Então, realmente, um lanche com 100 gramas de hambúrguer, mais ou menos assim, 100, 120, não vai interferir tanto. Agora, 150 com o pãozinho vai interferir. Aí 200, 300 gramas, por exemplo, 300 gramas de carne no rodízio, você não precisa comer nada de carboidrato. Eu te garanto que vai interferir na sua Vai glicemia. interferir. E é uma sensação meio Então, de, né? Você fica meio. A gordura, ela. É essa sensação. Você que não é diabético, talvez esteja nos ouvindo, sabe aquela sensação depois de umas 3 horas de comer que você fica meio. Parece que eu comi um pote de azeite. É a sim. gordura, fazendo, oi, cheguei, né? Vou começar É, agora. e uma Essa é a sensação. porcentagem deles também vira glicose. Olha que loucura. Então a gente acha que não, né? Mas assim, porque você vê lá, se você for ver numa tabela nutricional, quando você for fazer contagem, qualquer aplicativo que você colocar, vai dar lá que a proteína tem zero de carboidrato. Acabou, você não contou.
Só que uma porcentagem dessa proteína, uma porcentagem dessa gordura no organismo vira glicose, que é o produto final do carboidrato. Loucura, E né, se meu? você come muito, isso vai interferir na sua glicemia. E aí, se não tem insulina para essa glicose que entrou, Ah, ou seja, sempre tem que ter essa aplicação intervalada quando você vai fazer esse consumo um pouquinho maior de gordura e de proteína. Tem que ter. Seja 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois. Isso vai de paciente para paciente. Tem paciente que 1, 2 horas depois já vê diferença e já precisa fazer a aplicação. Então, eu previno, então vou aplicar antes de que entre, antes que suba. Porque essa insulina tem que estar lá na hora que esse carboidrato entrar. Principalmente criança. Criança, às vezes, é mais difícil da gente acertar a hora certa de colocar. Mas tem que fazer observação e tem que ir entendendo de paciente para paciente. Qual é a hora certa para colocar essa segunda aplicação. E dividir, né, essa dose. Porque Se vai você entrar uma parte e aí depois. vem de encontro com monitoração. Se você se monitorar e observar isso, pô, você todo. Vai, vou dar um exemplo. Você come, você janta lá o seu hambúrguer. E aí, de madrugada, é glicemia alta, você não consegue controlar. Por que você não almoça o hambúrguer e tem uma janta melhor? Inverte. Que aí talvez você consiga controlar esse pico de glicemia tarde e possa dormir com a glicemia boa. Porque Perfeito. dá para fazer essas inversões ali quando você Uhum, tem exatamente. conhecimento. E olha que louco, o meu amigo Pablo aí que me perdoe, mas eu tenho um frigobar no meu quarto, e esse frigobar é abastecido de algumas bebidas alcoólicas. De vez em quando eu dou uma desviadinha aí, mas tem lá meus suquinhos de uva, que eu adoro, suquinho de uva integral, só uva, é uma caixinha, acho que é Campo Largo, Campo Belo, Campo Uhum, Largo, é só uva, o ingrediente é suco de uva integral, pronto. Ele sobe legal a glicemia, não tem como sim. morrer com desse. E eu tinha todinho. E eu tinha todinho. E aí eu conversando com a Marina, a tipo ruim, ela falou: Mas você sabe, né, que toda vez que você toma um todinho, depois você tem um rebote. Aí eu falei, por quê? Ela falou, você já viu a quantidade de gordura que tem naquilo lá? Aí eu falei, eita, nós. Aí, que loucura. Aí eu tava com a glicemia, vamos imaginar, 100. Aí a glicemia de repente começa a cair. Quando chega em 60, me dá um alerta. Eu tomava um todinho, a glicemia ia pra 100 de novo. Passava 2, 3 horinhas, a gordura agia, minha glicemia ia pra 160. E eu não sabia por que acontecia isso. E aí eu falava, pô, meu, acho que as 22. Olha essa ideia. Eu acho que as 22 gramas de carboidrato do todinho é mais forte que as 25 do suco de uva. Aí eu falava, não, mas aí eu tô sendo idiota. Se é um cálculo matemático correspondente, não tem como um carboidrato. É carboidrato, porra, não tem isso. E aí, a hora que a Marina falou, eu falei, caramba, meu, cortei o todinho. Então, eu ainda tomo todinho. Ainda tá aqui, de vez em quando à Uhum. tarde eu vou lá e tomo meu todinho. Mas, Mas tipo, não para pô, correção, né? não pra correção, porque vai me dar um rebote depois. Eu descobri agora que Exato. tem chama um todinho levinho. Ele é com menos Uhum, gordura e com menos açúcar. Então, já ajuda um pouco mais. Então, putz, meu, olha que sim. louco. Numa conversa assim, a hora que ela falou, eu falei, tá de brincadeira, meu. Aí eu olhei pra cara da Carol, ela olhou pra minha cara, eu falei, caramba, eu imaginava que era o efeito, tipo, de comer chocolate, né? Sei lá. Não, Não a tinha me gordura ligado. prendeu uma parte da glicose antes de entrar. E aí ela entrou depois. Sim, que Essa é a loucura. questão. Ela diminuiu aí essa velocidade de absorção e ela entra depois. Ela fica lá esperando a hora dela. E aí depois ela entra e acaba bagunçando tudo. Ah, e deixa eu te fazer uma pergunta aqui que me mandaram aí dos. Me mandaram aqui, ó, Carol aqui do meu lado, aqui, me mandaram aí dos meus seguidores mais. Meu top fã lá na minha página lá. Toda fã. Eu falei pra ela, ó, podcast com nutricionista, aproveite a consulta de graça. Brincadeira, meu. É brincadeira, mas é verdade que eu falei. Falei mesmo, tô brincando. Aí eu falei, se você pudesse fazer uma pergunta para uma nutricionista, qual você faria? E ela fez uma pergunta genial. Aí eu falei, eu vou ter que trazer aqui pro podcast. Ana, na janta, o que que eu como sem ser ovo? Por quê? Você não gosta de outras coisas? Ou é Não, porque, recomendada? porque, porque assim, ó, dando um contexto para isso. Pô, eu não quero estar comendo muito carboidrato na janta. E isso é um grande problema de quem é diabético. E se eu não Uhum. como carboidrato na janta, eu acabo caindo em opções que, por certas vezes, não me sustentam. Então, se eu Tá. janto às 8 horas da noite, quando dá 11 horas da noite, eu tô com uma leve fome de novo. E aí acabo, às vezes, ficando sem opção. E, putz, aí
vou comer aqui 2 bloquinhos de chocolate, ou vou comer uma porcariazinha, vou comer um biscoito, vou comer uma bolacha. Você acaba indo pro rápido, porque tá ali. Porque eu não tô com fome o suficiente para comer um lanche, mas é como se Uhum. fosse uma ceia do diabético safado. É isso. É coisa de diabético, meu. Você que tá ouvindo aí, você se ligou no que eu tô falando. E brincadeiras à parte, o que que eu como de noite sem ser ovo? Que, por exemplo, eu poderia comer ovo à noite, que é uma proteína, depende de como é feito, com uma saladinha ali, iria me dar uma sustância. Mas eu acabo ficando. O que fora ovo eu como? Olha que loucura. O que eu posso Você pode comer de noite? O fazer. que pode ser uma coisa legal para diabético? Então, você pode consumir, não necessariamente você precisa fazer uma janta de arroz e feijão. Isso que eu trago muito também para a gente entender. A janta ela não precisa ter sempre essa constituição característica. A gente consegue fazer um mix de legumes que já vai ter uma quantidade de carboidratos menor. Então a gente vai escolher aqueles legumes estratégicos. Então pode ser uma cenoura com uma vagem e um brócolis, por exemplo, um mix. Pode até colocar uma batata, a gente vai controlar a quantidade, entendeu? Então a gente tem que ter um carboidrato principal, só que ele não vai ter toda aquela carga que o arroz tem, por exemplo. Então a Entendi. gente já vai pegar um carboidrato principal numa quantidade mais controlada, que vai ter uma quantidade menor de carboidratos, e a gente adiciona uma proteína, que pode ser o ovo, pode ser um frango, pode ser atum, pode ser uma carne, pode ser diferentes proteínas que você quiser adicionar ali naquele momento, além de uma saladinha. Então, assim, a gente já consegue Legal. diminuir a quantidade de carboidrato por fazer um mix de legumes, que já Pô, vai que ser legal. diferente da quantidade de um arroz e feijão. Vai te dar saciedade, vai juntar com a proteína, e aí você não vai sentir fome tão rápido. Se você comer só o ovo e a salada, você vai sentir fome rápido. É importante a gente juntar ali esses nutrientes. Por quê? Seu corpo quer um pouquinho de carboidrato ali, né? Ele é a fonte de energia principal das células, ele pede. Então, mesmo você tendo comido, você vai sentir fome porque a célula tá com fome. Então, ela vai te pedir aí, pô, Rafael, não entrou carboidrato, dá para mandar aí alguma coisinha? Ela vai ficar E que nessa loucura, né? É questão. E tipo você uma pode. vontade de carboidrato. Se alguém falar É um uma vontade de bife aqui, você carboidrato. fala, não, não é bife, Não, não, é obrigada. carboidrato. Que louco, né, Exatamente. meu? O corpo sabe o que ele quer. E ele sabe de onde ele tira. Então, quando eu pergunto para a pessoa assim, o que que você sente vontade de comer? Sinto vontade de comer macarrão, pão. Já sei que a pessoa não tá tendo um consumo legal de carboidrato, porque o corpo dela tá pedindo. Então Entendi. a gente tem que entender aí como é que tá esse consumo. Você pode fazer esse mix que vai ter uma quantidade menor, vai ter essa saciedade, seu corpo não vai pedir com pouco tempo de intervalo de uma refeição para outra. Pô, que legal, meu. É, realmente, né? Conhecimento é tudo. Eu acho que a hora que você tem o mínimo de planejamento ali, de saber para qual caminho que você poderia seguir, fica muito mais fácil, né? Pô, eu realmente, eu não Sim. tinha pensado, por exemplo, em legumes à noite. Eu gosto muito de folhas. Então, geralmente eu fazia alguma salada, alguma coisa com folhas. Mas é real. Depois de 3 horas, mesmo, tipo, comer e assistir um filme. Daqui 3 horas eu falava, uma fominha, meu, tipo um docinho, aí tipo, eu vou pedir um iFoodinho, aí você entra, eu não sei se você já entrou no iFood pra pedir doce a 1 hora da manhã, mas não faça isso, porque não é coisa boa Não, que tem lá. Não é tipo uma dark web dos doces depois da meia-noite. meu Cês- Deus. tipo, já veio o doce com uma canetinha de insulina. É muito louco, é uns doces é pesado, meu, tipo umas drogas pesadas à noite depois de 1 hora da manhã. Então, tipo, putz, galera, por favor, hein, meu, vamos se cuidar aí e ter a plena convicção de que pode comer o doce, não tem problema. Mas não dá pra comer Isso. todo dia, né, meu? Tipo, pô, hoje, Uhum. pra mim, hoje eu ia num show com a Carol super de noite, não vai rolar da gente ir por conta de uns outros compromissos, tudo. Aí eu falei pra ela, não, vamos pedir alguma coisa pra gente comer aqui em casa, a gente faz alguma outra coisa, tudo. Então, é por isso que vai rolar talvez ainda um fast food hoje. Mas é exatamente por isso. Amanhã já não vai rolar isso. Sexta-feira, Sim. provavelmente não. Sábado, talvez role alguma coisa, mas eu tenho um lugar aqui perto de casa que faz uns lanches caseiros bem artesanais, assim, nada gorduroso, nada que a gente pede quando eu tô afim Uhum. de comer alguma coisa. Eu não gosto de pizza. Gosto, mas não é o meu prato favorito. Eu Então, também não gosto. Acho eu que dou encontramos uma meus. raridade. Geralmente eu sou Ah, julgada quando eu falo isso. não. Eu até Sou gosto, muito mas. julgada. Tipo, eu gosto de comer o recheio. Às vezes eu pego a pizza assim, eu pego a massa, tiro o Eu não gosto recheio, muito da massa. Eu também não gosto muito da massa. eu tiro a E o massa e meu como só o problema é recheio esse. ali, meu. Mas aí depois, É, aí eu falo, não, só comi queijo. Nem vou aplicar insulina.
Aí não se ligou que tinha um molho. Aí comeu 6 fatias de molho. Aí já deu aquela pancada. E depois vem a pancada da gordura, que é onde a pizza. Nossa, pizza é um pouquinho A chato. pizza é Pizza e onde pão ela de pega ali, queijo. tem que dividir a dose. Não tem jeito, meu. Ô, Ana, conta pra Tem gente. jeito. Eu faço Tem essa que fazer duas pergunta pra. aplicações. Sim, não, com certeza, meu, não tem jeito. Eu faço essa pergunta pra todo mundo que participa daqui, meu, do podcast. Não teria como você vir aqui e não respondê-la como todos nós. Apesar de não ser diabética, temos algo em comum que é a infância. Então, meu, conta pra gente em Sim. que lugar desse universo aí que você nasceu e que brincadeira que você gostava de brincar quando você era criança? Você gostava de brincar de nutricionista, meu? Você ficava falando, não pode Não, comer pão com manteiga. Mentira, mentira. não. Não, nasci em São Bernardo, né, em São Paulo. E, cara, eu gostava de brincar de escolinha. Eu era professora, eu gostava de ter a minha lousinha e colocava os bonequinhos enfileiradinhos assim. E dava aula para eles sobre qualquer assunto aleatório. Eu dava aula para as minhas Barbies. Essa era a minha brincadeira favorita. Pô, e que legal. O primeiro vídeo que eu vi seu no Instagram, você tava de frente com uma lousa, se eu não me engano, ensinando para as pessoas como cuidar melhor do diabetes tipo 2 e qual a diferença da insulinoterapia, principalmente entre o diabético tipo 2 e o diabético tipo 1. Então, eu acho que rolou um Ikigai Sim. aí, tá É... vivenciando continuou uma criança, que eu acho que esse é o Ai, maior. meu O pessoal fala, pô, sonho. meu. Você faz o podcast, aí não ganha nada. Eu falei, meu, mas eu sou criança lá, é mó diversão, eu falo besteira. É isso, porra. Então eu acho que faz parte, né? A gente tem que literalmente se Sim, encontrar, né, meu? Não tem jeito. sim. Aquilo foi uma aula que eu dei para os estudantes de medicina da Faculdade Santa Casa sobre Ah, que nutrição e legal. diabetes. Eles participam do projeto lá com a gente na ADJ e eles visitam e acompanham um atendimento multidisciplinar das pessoas com diabetes que passam lá com a gente na ADJ. Então, eles acompanham o meu atendimento, o atendimento do psicólogo, o atendimento da enfermagem também. Então, além disso, a gente foi lá na faculdade dar uma aula explicando cada um sua especialidade para o pessoal ali. E aí eu estava Legal. respondendo uma pergunta sobre a diferença da contagem no tipo 1 e tipo 2. Foi um dia, assim, realizado, assim, para mim, porque eu brincava de professora porque eu queria ser professora, ainda quero ser professora algum dia na minha vida. Então foi um dia muito bom para realizar uma parte do meu sonho, que ainda vai vir mais para frente aí. Pô, a DJ é maravilhoso, né? Eu sou conselheiro lá e, putz. Ah, Ah, é como incrível. que lugar bom, né, meu? A gente tem bastante coisa para fazer esse ano. Eu ainda não tô tão envolvido quanto eu queria na parte de inovação, algumas coisas. Mas em breve vem Uhum. novidades por aí. E Ana, pra gente poder fechar esse nosso bate-papo nutritivo, ó, bate-papo nutritivo, meu. A pergunta mais difícil que dá aula. Ô, louco, hein, velho? Essa Oh, meu Deus. pergunta aí. Ontem eu falei pro Thiago Mota, falei, essa pergunta é mais difícil que configurar um APS naqueles Nokia antigo, meu. Ele falou, caramba, eu falei, essa aqui é difícil, meu. Ana, conta pra gente, acho que essa pergunta, até você que tá nos ouvindo aí, você pausa, responde a pergunta que eu vou fazer pra ela, que é pra você também, e depois você dá play, escuta o que a Ana falou aqui. Eu acho que é uma pergunta importante, porque no que a gente tá fazendo agora, no que eu tô fazendo, no que você tá fazendo, tá envolto o propósito. Tem propósito. A gente tá aqui por ser não por ser a mensagem, mas por ser o mensageiro, né? Claro, a gente vai usar aí o recurso, as coisas boas, porque eu gosto de coisas boas, para poder chegar no ser. Isso é invariável. Não estou dizendo que a gente precisa ser humilde ao ponto de, não, então eu tenho que doar minhas coisas para servir as pessoas. Não, pelo contrário. Mas você pode usar as suas coisas Uhum. para servir as pessoas. É muito diferente do que usar as pessoas para conseguir as suas coisas. E eu gosto de pessoas que estão nessa primeira vibe aí, nessa vibe de que, pô, apesar da gente hoje ainda você encontrando um propósito no que você faz, e eu muito no meu aqui dessas maluquices aí, desses bate-papos, que é até o que eu faço no meu trabalho, é conectar pessoas, putz, unir coisas que antes eram impossíveis e daqui a pouco a gente faz ser possível. Então, conta pra gente, Ana, e você também que tá ouvindo a gente aí, quem é você, mas sem falar o que você faz, meu. Essa pergunta é difícil mesmo. Essa é difícil, hein, meu? Falei pra Mais você. difícil do que dar aula.
Olha, quem sou eu? Eu sou a Ana, eu sou uma menina. Apesar de já ter uma idade de mulher, ainda me sinto muito menina, que gosta muito de conversar, de ajudar as pessoas e de servir, né? De estar com as pessoas de uma forma que eu possa contribuir na minha existência e na existência delas. Acho que é uma via de mão dupla, um contribui para o outro. Acredito que é isso. Ô, louco, tudo isso, meu, maravilhoso. Tudo É bem isso. legal, né? Quando a gente tira, tipo, o nutricionista da frente, né? Ai, não, porque eu sou É, isso, eu sou aquilo. É bem legal a gente, tipo, pensar assim, pô, será que se a criança que a gente foi um dia viesse visitar a gente, ela ia falar, ô, eu gostei, meu, é isso aí, tá bom. Ou será que ele ia falar, ô, que merda é essa, meu velho? Deus. Você não queria, tipo, ô, meu, o que você tá fazendo aí, cara? Tá louco? Você não ia ser Que palhaço, bagunça mano? é essa que você Você tá fez? fazendo, né? Meu, você ia ser palhaço, cara. Enfim, então, pô, eu fico feliz quando eu vejo pessoas que, através de se encontrarem no seu propósito, conseguem gerar mais energias que as pessoas que estão na média aí, e aí transformam coisas que eram antes impossíveis, né, em coisas inimagináveis. E, meu, como que faz? Eu quero uma consulta com a Ana Caroline, quero aprender a não comer só ovo na minha noite. Como que eu faço? Eu entro lá no seu Instagram, você quer deixar um telefone? Manda aí, meu, o que você que manda? Bom, no meu Instagram tem um link lá na bio que já leva direto para as informações de consulta e aí dá para conversar comigo direitinho sobre como funciona a consulta, porque onde eu trabalho funciona de uma forma diferente. A gente entende que a nutrição ela é um tratamento, então eu preciso acompanhar esse paciente mais de perto, então os encontros acabam sendo semanais ou Legal. quinzenais, para a gente conseguir ajustar bem tudo que tem que ser ajustado para você conseguir caminhar sozinho, tá? Não é vitalício. É uma coisa que a gente faz por um período desse tratamento para você conseguir caminhar sozinho bem para o resto da sua vida. Então, eu explico como funciona esse tratamento na clínica. A clínica é em Santo André, no ABC, né? Não sei se as pessoas conhecem, mas geralmente conhecem. Mas tem também atendimento online. É um trabalho bem legal que a gente faz lá e a gente consegue ajudar bastante, bastante gente. Caramba, que Então, legal, entre no meu. Instagram no link da bio. Boa, não, manda no link aqui, tá tudo certinho. Mas que legal, meu. Porque geralmente, ó, essa é a sensação, por exemplo, que eu tenho com o Dr. Fernando. Eu mando mensagem pra ele. Esses dias ele me mandou. O que foi que ele me mandou? Ele mandou, Rafa, você que gosta de videogame, ó, meu médico. Você gosta de videogame? Você não saberia quem me arruma esse controle de videogame aqui, não? Aí eu um puta controle gigantesco, assim, de fliperama do filho. Eu falei, não, mas eu tenho um amigo meu que mexe com eletrônica que ele gostaria de fazer isso. Peraí. Aí liguei um com o outro. Aí daqui a pouco meu amigo mudou de casa. Aí eu falei pra ele, ó, mano, tô feliz que você mudou de casa. Aí agora casão, vai rolar um churrasco. Aí ele falou, a minha sala aqui. Ele tirou uma foto no perfil assim. Aí em cima do sofá dele tava o controle do Dr. Fernando. Aí eu peguei a foto e mandei pro Dr. Fernando. Falei, ô meu, vocês fizeram negócio aí, nem me falou. Ele falou, putz, cara, tô pra ir lá buscar o controle e tudo mais. Então, pô, é o meu médico, meu. Então, eu consigo ter Uhum. uma conversa com ele do tipo, pô, doutor Fernando, ó, eu comecei a usar o APS. Eu nem te falei com você antes. Eu comecei a usar, fui na função, instalei. Ele falou pra Uhum. mim, você sendo você, né? Tipo, normal você fazer alguma coisa e vir me contar. Não tá certo, mas beleza. Ele falou, monitora e depois eu quero saber como funciona. Eu quero ir mais a fundo nisso, porque, olha que louco, apesar de ser um dos médicos aí referência, provavelmente, pela forma que ele falou ali, não deve ter outros pacientes que usam. A comunidade do APS tem 300 Uhum. pessoas no Brasil. É muito pequena Sim, para a ainda tá quantidade de diabetes. crescendo, né? Não, é muito pequena. Então, putz, que legal, meu. O médico que fala, pô, demorou, cara, me conta aí, vamos ver como vai fazer, vamos fazer junto. Me mandou, e aí, como que tá sendo? Então, putz, Ana, eu fico feliz com isso, porque o que o robô pode fazer é invariável. Ele não veio tomar o lugar das pessoas, pelo contrário, ele Sim. veio pegar o lugar do robô. E aí sempre vai ter uma Ana que vai falar: não, não, mas eu vou acompanhar vocês, porque isso o robô não faz. Então, meu, parabéns, de verdade. Acho que, pô, Obrigada. galera, vocês estão de brincadeira aí, vocês estão com algum tipo de dificuldade ainda. Acho que tá mais na hora do que começar a entender que a gente é o que a gente come, meu. E quando a gente controla Exato. isso, eu não sei você, quando você tem aquele dia que a alimentação é leve, é certinha. Nossa, você chega no final do dia, sabe quando você dorme bem? Você faz até um cocô mais feliz, você fala, ai, que Uhum. legal, meu. Agora, galera, pô, meu, você é diabético aí, se não tá se cuidando ainda,
Ô, Ana, tem que começar, né, meu? Acho que nunca é tarde, Tem. né? Nunca é tarde, a gente tem que conseguir entender que é um estilo de vida, tá? Então não tem que ser uma Exato. coisa completamente dolorosa, alguma coisa difícil de fazer, longe disso. Você tem que conseguir se adaptar, igual eu falo, adapta a sua rotina. Porque se você chegar para mim e falar, Ana, não tá rolando, eu não tô conseguindo fazer isso. Então vamos ver um jeito que fica mais fácil para você. Vamos ver como você consegue fazer isso, aquilo. A gente tem uma diversidade de alimentos. Não tem por que a alimentação ser tão engessada, sabe? A gente consegue variar, a gente consegue adequar, a gente consegue deixar tudo saudável, delicioso, prazeroso, saboroso, isso que é muito importante, de uma forma leve. Eu acho que é isso que eu tento trazer sempre na minha vivência. Pra... é importante, a alimentação é importante, ponto, não tem discussão. Então, como que a gente pode fazer isso para ela ser divertida, saborosa e leve? Acho que Pô, isso pô. que é o contexto geral. E vocês viram, né, meu? Dá pra fazer, não dá pra comer pedra, isso já tá definido. Não dá Mas para de comer resto, pedra, não meu, dá. isso a gente chegou no consenso aqui, ó. Consenso da nutricionista. Agora, de resto, galera, eu acho que a gente tem que entender. Isso eu falo em quase todo podcast. Não adianta você ir pra uma festa de aniversário. Ah, eu vou arrebentar. Pô, aí você volta da festa falando, nossa, arrebentei. Fala, porra, mas lógico, você falou que. Agora, quando você vai falando, eu vou comer uma fatia de bolo e vou comer 4 docinhos. E aí você se controla ao longo da festa. O, Ponto. o desafio é aquele, né? O não que você vai dizer é muito melhor pro sim que você vai ter depois. Agora não adianta você falar um Exatamente. sim agora e depois ir pra casa, ter uma puta noite de bosta, de sono, acordar de manhã e falar, nossa, essa fé. Sabe, galera, eu acho que nós, diabéticos, temos que provar ainda assim para as pessoas que dá pra fazer. E aí, como que a gente faz com controle? Então não é, né, não é nem por questão de diabetes. Imagina a Ana, vou pra festa e vou comer tudo que eu quiser. Até porque a Ana não atende só pessoas diabéticas. E o problema não é a diabetes. É a questão da alimentação por trás de tudo isso. E, galera, isso eu Uhum. garanto pra vocês, ó. É 30 anos de diabetes aqui comprovado. 29, vou fazer 30 daqui a pouquinho. Porque eu vou fazer até bolo pra mim de 30 anos. Meu, a alimentação é chave. Mas é chave, assim, ó. Às vezes eu até falo pra Carol, falo, vai lá e come, linda. Às vezes ela quer comer alguma coisa, eu falo, não, vai lá e come, eu não vou comer. Ela fala, mas você não quer? Eu falo, lógico que eu quero muito. Queria comer 2, queria pegar um saco de dadinho, fazer uma bola de bilhar assim, ó, esfregar na cara. Mas não dá pra fazer isso. Então, eu entendo. Então, de vez em nunca me dá vontade de comer um dadinho, eu como um dadinho. E tá lá, se tiver 10, 20, 30, o que eu não posso fazer é falar, não, vou deixar o saco do meu lado, isso aqui E vou vai dar comer merda, todos. hein? Aí vai comendo todos e chega no final do dia e fala, aí, ó, falei que ia dar. Não pode, meu. Então, Ana, obrigado, meu, obrigado. Eu saio Ah, daqui imagina. com mais coragem e com mais entendimento de que é possível a gente fazer algo sem aquele. Ai, meu Deus, a nutricionista vai tirar o meu pãozinho. Então, obrigado aí por tanta informação boa. Imagina, fico muito feliz de ter contribuído e agradeço novamente pelo convite. Foi muito bom participar aqui hoje com você. Bora, tamo junto, galera. Obrigado aí por ter nos ouvido até o final. Pô, vai lá no episódio no Instagram, vai estar no meu Instagram, no Instagram da Ana. Você faz um comentário o que você gostou, o que você não gostou. Comenta lá, meu. Fala, ó, puta, tô comendo só ovo de noite, vou começar a colocar. Ah, me ajuda aí, meu. Coloca lá, fala, eu comi a pedra, parei de comer pedra depois de ouvir esse podcast. A gente quer saber de vocês aí o que tá rolando. E O que obrigado, vocês galera. acharam? Obrigado por ter, né, pô, o que vocês acharam? E obrigado por ter nos ouvido até o final aí. Acho que saímos daqui mais nutridos de informação. E eu espero que num futuro aí, breve, bem breve, vocês saiam nutridos aí de mais alimentação boa. É o que o pessoal costuma falar. Desembrulhar menos e descascar mais. Entender as Perfeito. quantidades, que com equilíbrio dá para fazer tudo. E, meu, é isso. É se cuidar para poder chegar aos 80, 90, sem depender de ninguém, dependendo da gente mesmo, através dos nossos feitos e, pô, contando com pessoas como a Ana, que a gente já percebeu que tá mais que disposta aí para contribuir com essa jornada nossa aí, e, pô, transformar, né? Acho que pra Ana deve ser mal barato depois de, sei lá, um mês, 2 meses, ver um paciente não só emagrecendo, porque algumas pessoas buscam só isso, mas mais saudável, mais animado, mais corado. Você fala, putz, caramba, meu, e era, né, tipo, era tão fácil. Então, Ana, mais uma vez, meu, obrigado. Acho que você cuida de um dos pilares mais importantes. Acho não, tenho certeza que é a alimentação. Não adianta, né, a gente fazer um monte de coisa aí e não tá se alimentando bem.
porque a gente é o que a gente come, não tem jeito. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado aí, galera, Imagina, por ter nos obrigada a ouvido você. até o final. E bora, meu, vamos comer bem que a gente vai comer sempre. Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Fui!